Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Cleo, para quem não me conhece ainda, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo. E o vídeo de hoje é para responder a pergunta de uma amiga que deixou um comentário aqui no canal, Madalena Nassib, eu acho que é assim a pronúncia do nome dela. Madalena me perguntou se no inverno a gente pode fazer decapitação, replantes, adubação nas nossas suculentas. No último vídeo eu adubei algumas plantas aqui, mostrei algumas plantas que eu tinha feito decapitação, alguns replantes também que eu tinha feito, e daí surgiu essa pergunta da Madalena. E eu quero dizer para vocês e para a Madalena que eu não tenho assim, experiência com esse tipo de assunto, né, a respeito de adubação, a respeito de poda no inverno. Mas pelo que eu já ouvi algumas pessoas falando em vídeos, é que nessa época do inverno não é bom fazer esse tipo de coisa porque as plantas elas entram em dormências. Em dormência, a maioria das suculentas, das echeverias, entram em dormências. Pelo que eu sei, algumas plantas como os eônios, eu já ouvi que elas, sim, elas nessa época é o auge delas, né? É onde elas mais se desenvolvem. Já as outras suculentas têm o desenvolvimento bem lento. Só que eu vou falar para você aquilo que eu tenho aqui, né? No meu cultivo, aquilo que eu vivo aqui com as minhas suculentas. E nós estamos agora no mês de agosto, né? Já estamos quase chegando aí a primavera, época em que as suculentas começam a voltar aí o seu crescimento pleno. E eu já comecei aqui no meu jardim a fazer algumas podas, como eu mostrei para vocês. Vou mostrar ali de novo. Então eu já comecei a fazer algumas decapitações aqui de algumas suculentas. Eu só evitei fazer a decapitação dessas suculentas num período que estava muito chuvoso por aqui. Passou uns dias de muita garoa, muito frio, e eu evitei fazer com medo do caule delas fungar. Só que eu sei também, né, que nessa época agora o enraizamento delas vai ser mais demorado, né, por causa desse metabolismo das plantas, né, que nesse tempo agora é lento mesmo. Mas mesmo assim eu resolvi fazer a decapitação. Não esperei passar o inverno. Eu coloquei elas nesse substrato aqui, ó, ele tá seco, não tá molhado. Já faz mais de uma semana que eu fiz a captação nessas plantas. E até agora eu só vi aparecer aqui umas raizinhas nessa daqui, ó. Tá vendo? Mas, mesmo assim, eu resolvi fazer a decapitação nelas. E aí a gente tem que prestar atenção também, né, no nosso clima. Como eu falei pra você, aqui no meu clima é quente, né, nós não temos aqui muito frio. Então, eu não esperei passar o inverno, resolvi logo fazer a poda delas. Fiz replante, esse cacto aqui eu fiz o replante dele essa semana, porque ele estava num vasinho bem pequeno. Então eu retirei ele com o torrão todo, também não mexi nas raízes. Então ele não sofreu assim nada de... Não ficou diferente, nada não. Ele ficou legal aqui. Já aproveitei também, já fiz a adubação nele, porque eu troquei ele de vaso, né? Então coloquei bastante substrato. Essa bacia aqui é uma cuia grande. Como eu acrescentei bastante substrato, eu acrescentei também o adubo. Minhas plantas aqui, elas já passam o ano todo adubada, porque eu utilizo adubo de duração de 12 meses. Esse basacote que eu estou usando agora, ele é de 12 meses. Então, as plantas, elas já estavam, né, com esse adubo. E eu só fiz colocar algumas bolinhas e uns cactos que eu fiz o replante, como esse daqui, que eu tirei de um vasinho pequeno. Então, eu acabei colocando, né? Mas segundo o que eu ouvi, não é bom nessa época fazer adubação também. Mas já que as minhas plantas, já que eu havia trocado de vaso, eu resolvi adubar. Então, Madalena,
Eu acredito que essa questão da adubação aí, do replante, né? Do replante das nossas plantas, da decapitação, vai depender muito também da situação, né? Em que você está vivendo aí com suas plantas. Se você tem uma plantinha que pode esperar um pouco mais, né? Que ela não esteja necessitando tão urgente da decapitação, aí você pode esperar, né? Passar essa época do inverno, se aproximar um pouco mais aí da primavera, do verão, para você fazer essa decapitação. Mas a sua plantinha, você vê que a sua planta já está aí, né? Pedindo socorro, que está correndo risco de você perder a sua planta, né? Por algum fungo, ou por algum problema que esteja nas raízes, se ela estiver apresentando já algum problema. Aí você não espera, né? Você faz a decapitação para não perder essa planta. Eu tô com algumas plantas aqui no meu quintal precisando fazer decapitação. Mas eu tô aguardando justamente por isso, né? Porque como demora um pouco mais para elas enraizarem, e aí eu vou ficar com muita planta espalhadas por aqui por mais tempo. Aí eu tô aguardando chegar o mês de setembro, a gente já tá perto para fazer essa decapitação. Também o tempo aqui já está esquentando bastante, já está fazendo um pouquinho mais de calor. As noites já não estão tão frias, e aí eu vou aguardar um pouco mais. Uma coisa que é interessante você fazer, né, se você tiver que fazer o replante das suas suculentas aí nessa época de inverno, é você procurar fazer o replante delas sem mexer nas raízes, sem mexer no torrão. Olha aqui. Se você for fazer algum replante e você conseguir tirar a planta dessa forma, colocar em outro vaso, né, sem mexer na terra, sem mexer nas raízes, ela vai sofrer menos, né, não vai, o impacto ali do replante dela não vai ser grande. Eu fiz alguns replantes, vou mostrar ali para vocês. Eu fiz alguns replantes aqui, vou mostrar eles, que foi nesse daqui, ó, que eu fiz replante. Eu já percebi que a plantinha já se desenvolveu, essa querência. Ela já está enchendo o vasinho aqui, as rosetas já estão um pouco maiores, olha aqui. Já estão um pouco maiores, estão bem grandinhas as rosetas. E quando eu tirei ela do vasinho que ela estava, eu tirei ela com o torrão todo, né, para não mexer nas raízes. Já estava toda enraizada, o vasinho já estava todo apertadinho. Essa daqui também, da mesma forma, eu fiz o replante. Fiz também a adubação, porque eu não tinha... eu coloquei bastante substrato, esse vaso é um vaso grande. Eu coloquei bastante substrato, então eu coloquei também algumas bolinhas do adubo. Mas o restante das minhas plantas aqui já estão todas adubadas, né? Então, não tem necessidade de eu fazer a adubação nessa época. Mas tem pessoas que usam o adubo de 3 meses, que usam a adubação para 6 meses. Aí, segundo o que eu vi, né, nesses casos o recomendado é esperar um pouquinho, né, para adubar. Olha aqui que lindeza que tá ficando aqui essas cores. Eu tô com algumas plantas aqui que eu preciso fazer decapitação, olha ali. O caule já tá bem grandão. Olha aqui como que tá. Não sei que planta é essa, ela é uma híbrida. Essa daqui eu comprei como híbrida da Mahogany, ela tá bem bonita, bem vermelhona. Mas olha aqui o caule e o tamanho. Então já vou ter que fazer decapitação também. Tem outras aqui também que eu quero fazer decapitação para ter mais mudas dela. Deixa eu mostrar aqui. É essa daqui, ó. Ó, já vem mudinha ali, o caule já tá bem compridinho. Ela fica bem laranja, fica bem bonita. E eu quero fazer a decapitação dela. Mas eu tô esperando chegar o mês de setembro, né? Porque eu já faço a decapitação e elas não demoram tanto para enraizar. E assim eu não fico com tanta planta aqui parada esperando o enraizamento. Olha aqui para vocês verem. Essa daqui não tá se desenvolvendo bem, ó. As primeiras folhas cresceu bastante, essas daqui já diminuiu um pouquinho, justamente por isso, né? Por causa do crescimento delas agora que fica um pouco mais lento.
Olha aqui essa Albert Bines. Essa Albert Bines aqui, essa época do inverno, ela ama. Essa planta ficou grande demais, olha aqui o tamanho. As folhas estão enormes. Eu nunca vi ela tão grande como ela está agora. Então, para essa planta aqui, o inverno é ótimo, né? Quer dizer que o crescimento dela é melhor agora no inverno. Essa daqui também, ó, ela cresceu bastante. Essa planta é linda. É a Dusty Rose. É muito bonita essa planta. Eu amo essa coloração dela. Então, Madalena, eu passei aí para você aquilo que eu faço aqui no meu cultivo, né? Eu fiz decapitação, fiz adubação e também fiz replante, mas nas condições que eu falei para você, né? Aqui o meu clima é quente, fiz adubação nos vasos que eu tive que fazer o replante e aqui para mim, por enquanto, não tive problema nenhum. Aí você analisa aí, né, a sua região aí, o seu clima, mas pelo que eu saiba, o recomendado nessa época não é fazer esse tipo de manuseio com as nossas plantinhas. Eu espero ter ajudado. Se foi útil esse vídeo para você, deixa aí o seu like. Se você não for inscrito também, se inscreva aí no canal. Um abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida ainda, pode deixar aí nos comentários que eu vou procurar responder dentro do possível.